Aluna estagiária do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí. Bem, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos tipos de reprodução. Com exceção aos seres procarióticos, bactérias e arqueias, que não têm reprodução sexuada propriamente dita, há pouquíssimos organismos eucarióticos em que o sexo não está presente. Algumas espécies de plantas cultivadas como a banana perderam os processos sexuais e passaram a reproduzir exclusivamente por brotamento. Em certas espécies de animais, como alguns lagartos, os machos foram eliminados. Os óvulos das fêmeas desenvolveram-se sem necessidade de fecundação por um processo denominado patogênese. E a partir da reprodução que novos indivíduos são gerados e assegura-se a perpetuação das espécies. É um processo muito importante, responsável pelo transmitir informações genéticas e são transmitidas entre as gerações. A reprodução ela pode ser assexuada ou sexuada. Reprodução sexuada consiste na união dos gametas masculino e feminino, formando o zigoto, que dará origem a um novo ser. De acordo com o evolucionismo, a reprodução sexuada é importante porque leva à formação de descendentes e de vários tipos, em contraste com a reprodução assexuada, em que todos os descendentes é geneticamente idêntica. A apresentar descendentes variáveis, fenômeno que os cientistas denominam variabilidade genética, constitui uma vantagem evolutiva, porque aumenta a chance de surgir indivíduos capazes de sobreviver e se adaptar às diferentes condições ambientais. A reprodução sexuada ocorre por etapas: produção de gametas, que é a meiose, e fecundação. No ciclo da vida de espécies como a nossa, cujas células corporais são diploides, as células haploides se formam por um processo especial de vida celular, a meiose, em que o número de cromossomos das células filhas é reproduzido à metade. A redução do número de cromossomos na meiose contrabalança a soma dos cromossomos, mantendo maternos e paternos, que ocorrem na fecundação. Então, refere-se ao processo de divisão celular, através do qual a célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade, que é o que podemos observar na imagem. É responsável pela formação dos gametas masculino e feminino, que é os óvulos e o espermatozoide. A meiose permite recombinação gênica, de tal forma que cada célula diploide é capaz de formar 4 células haploides, geneticamente diferentes entre si. Isso explica a variabilidade dessas espécies de produção sexuada. Semelhanças e diferenças da mitose e meiose. Destaca-se de cada fase da mitose. A interfase não faz parte da mitose e nem da meiose. Ela é imprescindível para o processo de divisão celular, pois é nessa fase que acontece a duplicação dos cromossomos. A profase. A profase, os cromossomos homólogos se aproximam e se emparelham intimamente e gera
e em geral trocando pedaços entre suas cromátides. A metafase da meiose, cada cromossomo duplicado liga-se a fibras polos celular opostos. Na metafase 1, a meiose, cada cromossomo duplica-se a microtúbulos de apenas um polo difuso. A anáfase a grande diferença, porém, é decorrente do tipo de ligação do fuso que ocorre na metafase. E é que na mitose são separados cromatídeos irmãs do cromossomo duplicado, pelo fato do cromossomo estar ligado às fibras dos dois polos celulares, enquanto a anafase da meiose se separam cromossomos homólogos duplicados, pois o cromossomo está ligado às fibras de um único polo celular, embora algumas delas possam ter trocado pedaços de cromatídeos. Na telofase, cada célula formada na telofase, fase 1, tem apenas um representante de cada tipo de cromossomos, embora duplicadas, né? Na telofase 1 que ocorre essa redução de cromossomos, embora cada cromossomo esteja duplicado e não há pares de homologados no mesmo núcleo, pois eles se separam na anafase 1. Produção assexuada. Quando um genitor dá origem a descendentes geneticamente, identifica-se a sexuada, a reprodução assexuada. Como veremos a seguir, esses tipos de reprodução pode ocorrer em diversas maneiras. A maioria dos organismos unicelulares, bactérias, protozoários e alguns unicelulares reproduz-se por divisão binária, também conhecida como cisparidades, processo assexuado que consiste na divisão do indivíduo genitor em dois novos indivíduos. Certas algas, fungos e multicelulares formam células reprodutivas especiais, denominadas esporos. Estes são liberados no ambiente e se as condições forem favoráveis, elas vão se desenvolver-se em novos indivíduos. A reprodução por esporos é denominada esporulação. Em algumas algas, plantas, fungos e alguns animais invertebrados reproduzem-se assexualmente por brotamento, né? Como é no caso da banana que a gente falou aí na frente. Nesse processo, o indivíduo forma expansões corporais, os brotos, que depois se separam do genitor e passam a ter vida independente. Algumas algas, plantas e animais invertebrados reproduzem-se sexualmente por fragmentação. Há partes que se destacam do corpo do genitor, regeneram-se e originam-se novos indivíduos. Algumas plantas e certos animais invertebrados e algumas espécies de vertebrados reproduzem-se por partenogênese, um processo
em que o gameta feminino desenvolve-se sem que tenha ocorrido fecundação. Podemos citar, por exemplo, a abelha, que ocorre a partenogênese, que o macho origina-se pelo desenvolvimento de óvulos não fecundados. A rainha, a única fêmea fértil da colmeia, é capaz de controlar a fecundação. E depois de copular com diversos agões e armazenar o sêmen deles, elas podem pôr ovos fecundados e óvulos não fecundados. Os ovos diploides originam da fêmea, que poderão ser rainhas ou operárias, dependendo da alimentação. Os óvulos haploides desenvolvem-se por partenogênese, originando apenas os machos e os agões. Considerando essa divisão, né, de um indivíduo em dois, onde o progenitor deixa de existir. E aí temos alguns tipos de reprodução assexuada que podemos observar na imagem. Temos fecundação, um processo na qual ocorre a fusão dos gametas masculino e feminino, fazendo com que a célula volte a ser diploide. O zigoto ou célula-ovo é o resultado da união entre dois gametas, originado a uma célula diploide. Os descendentes apresentam características de cada progenitor. Na fecundação externa, o encontro entre os gametas ocorre no interior do corpo, ou seja, no ambiente. Temos como exemplo o sapo e peixes. A fecundação interna, o encontro entre os gametas ocorre dentro do organismo. Os gametas masculinos são colocados no interior do organismo feminino. Exemplos: mamíferos, aves e répteis. Obrigada.